Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai vamos dar início ao novo conteúdo, né? Um conteúdo super, hiper, mega importante, tá? A gente vai falar agora sobre puberdade, então a gente vai entrar em alguns assuntos aí muito legais, interessantes e também um pouco sensíveis, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a puberdade, sobre a adolescência e um pouquinho sobre sexualidade. Então, no decorrer dessas aulas, a gente vai aprender aí tudo em relação a isso, né? A reprodução, a sexualidade humana. A gente tem que saber que o corpo humano, né, principalmente na idade de vocês, ele vai estar sempre em transformação. Só que é na idade de vocês que é mais evidente. Mas desde o nascimento, dia após dia, a gente sofre pequenas mudanças, né? Que nos tornam capazes de realizar diversas coisas. Em certo momento da vida a gente começa a fazer a passagem da fase de criança, né, para o mundo adulto. E aí é quando a gente começa o que a gente chama de puberdade, né? É um período de transformações bem marcantes, né? Não só do ponto de vista físico, mas também dos aspectos psicológicos e sociais. É um período que a gente conhece da transição. Esse período de transição entre criança e adulto a gente chama de adolescência, tá? Aí eu deixo algumas perguntinhas aí para vocês pensarem e refletirem um pouco. Quais são as transformações físicas, psicológicas e sociais que ocorrem nessa fase? Pensem um pouco aí, vão pensando. Por que elas ocorrem? Quais as transformações físicas, psicológicas e sociais que ocorrem nessa fase? E por que elas ocorrem? Tá? A gente vai discutir isso no decorrer das aulas, tá? Nas próximas aulas aí, de alguma forma aí, ao vivo, tá ok? Como é que a gente pode lidar de maneira positiva com as dúvidas e os conflitos que surgem? Pense aí um pouquinho. Então vamos lá, dando continuidade aí à adolescência, puberdade e sexualidade. O conceito atribuído à adolescente envolve, né, não só as transformações físicas e fisiológicas, entendendo o fisiológico como algo que é mais biológico, tá? Mas também comportamentais, né? Então são transformações no comportamento de vocês, que vai ser influenciados pelos elementos culturais, né, que variam em diversas sociedades e vão sofrer mudanças com o passar do tempo. Eu até coloquei aí na imagem, vocês podem ver, né? Aqui um grupo de emos, né? Eu fiz parte já dessa tribo quando eu era mais novo. Aqui aí eu coloquei um pessoal mais atual, né? Que é o BTS, que hoje é uma cultura coreana, né? É o pessoal do K-pop, literalmente o pop coreano, que aqui no Brasil está fazendo muito sucesso. Então a gente pode ver diversos grupos de adolescentes e crianças que são aderidos a esse tipo de cultura coreana. Então vocês podem ver que isso ele é muito ativo quando a gente está nesse período da adolescência, porque é quando as influências dos elementos culturais vão influenciar muito na nossa vida. Porque a gente tem uma necessidade muito grande nessa fase de se diferenciar. A gente quer ser diferente dos outros, tá? A gente quer construir a nossa própria identidade. E aí com isso existe até os conflitos com diferentes grupos sociais. Na época, na minha fase emo, roqueiro, a gente tinha briguinhas com outros tipos de grupos de roqueiro, grupos de emo, né? Os grupinhos ali fazem suas panelinhas e acabam conflitando com os outros, né? E também a gente, quando está nessa fase adolescente, tem uma necessidade de liberdade muito grande. A gente quer ser livre, né? A gente quer ser independente. É uma vontade de ser adulto, de fazer as coisas por si só. E aí nessa fase também, né, biologicamente falando agora, que vai começar o aparecimento de características sexuais, tanto primárias como secundárias. As secundárias é que caracterizam a puberdade, tá? As características secundárias são aquelas que são dos órgãos genitais, tá? A gente vai discorrer deles mais um pouco em breve, só sobre eles, tá? A puberdade ela indica que o organismo está apto para para a reprodução, tá? Em breve, né? Obviamente isso
tem que ser falado com muita calma, porque não é porque um adolescente está apto à reprodução que ele tem que se reproduzir, porque, como eu falei para vocês, isso não é só biológico, é social e psicológico. Né? Uma criança, um adolescente de 15 anos, ele não tem psicológico e nem maturidade para criar um filho, mesmo que ele seja já apto a ter um filho, certo? O seu início varia entre os sexos, né? Então, o início da puberdade, ela varia entre, em média, de 9 a 15 anos para o sexo feminino. As meninas, geralmente, é mais cedo do que os meninos. E entre 10 a 14 anos para o sexo masculino, né? Os meninos é um pouquinho mais tarde que eles começam, assim, a apresentar aspectos mais da adolescência, tá? E com o amadurecimento, a gente começa a aprender a conviver melhor com os conflitos e as dúvidas e administrar nossos sentimentos. A gente pode conversar sobre questões relacionadas à sexualidade de forma aberta e sincera com familiares, profissionais da saúde, professores, amigos e sempre evitando preconceito e respeitando a todos, tá? Porque isso é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e saudável. E aqui eu coloquei em vermelhinho para deixar destacado para vocês entenderem, né? Que era isso que eu estava falando. O amadurecimento sexual nos seres humanos, ele é marcado por questões de natureza cultural e psicológica, e não apenas biológica, tá? E aqui a gente entra em outro assunto que é muito pertinente, e eu acho muito importante que vocês saibam sobre isso, que é a questão da diversidade sexual, né? Que é o respeito acima de tudo. Então, a sexualidade humana, ela difere de outros seres humanos por envolver aspectos que vão além dos biológicos. Então, tem dimensões ali sociais e psicológicas. A necessidade de corresponder a um padrão social já levou e ainda hoje leva várias pessoas a muito sofrimento, né? Porque eles não se sentem aceitos por diversos grupos sociais, seja ele de família, seja da igreja, clubes sociais, seja de que for o tipo de grupo, e às vezes ele não é aceito, né? Ele acaba sofrendo esse preconceito e, né, se sente muito mal por isso. Hoje a gente já admite que existe diversas formas de expressão da sexualidade, né? Da sexualidade humana. E todas elas devem ser igualmente respeitadas. Só que aqui no Brasil, infelizmente, né, a discriminação e o preconceito ainda é muito alto, né? Muitas pesquisas têm sido apontadas aí como uma das principais causas da evasão escolar, os jovens, é que eles se sentem com muito preconceito e discriminação por expressar sua sexualidade na escola, e aí sofre preconceito pelos coleguinhas. A gente já vai até falar um pouco sobre isso, sobre o bullying, pelo cyberbullying. E aí é uma das principais causas da evasão dos jovens hoje, tá? E aqui a gente dá início à puberdade feminina, tá? O que acontece na puberdade feminina? Então, assim, no organismo feminino, né, as glândulas do sistema genital, ou seja, dos ovários, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, começa a produzir diversos hormônios sexuais. Esses hormônios, que a gente chama de estrógeno e progesterona, que são os principais hormônios femininos, eles são responsáveis pelo aparecimento dessas características sexuais secundárias, tá? Que características são essas? O acúmulo de gordura nas regiões das nádegas, das coxas e dos quadris, que vão ficar mais arredondados. O desenvolvimento das mamas. Aparecimento de pelos na região pubiana e nas axilas. Alagamento dos ossos da bacia, ou seja, aqui do quadril. E nós temos o que a gente chama de menarca, tá? O que é a menarca, professor? Acontece que com várias alterações hormonais que vão ser provocadas pelo corpo, né? Vai ser provocadas mudanças no metabolismo, né? Nas reações químicas dentro do corpo da mulher. É muito comum também na mulher, a menina transpirar mais devido a essa atividade dessas glândulas sudoríparas, né? A pele dela fica mais oleosa, aumento das espinhas e etc. Só que um desses momentos mais marcantes da puberdade é a menarca, né? O que é a menarca? É a primeira menstruação, né? A menstruação ela vai se caracterizar pela eliminação de parte de um tecido do revestimento interno do útero, né? Que estava preparado para uma possível gravidez. E a eliminação desse tecido provoca um sangramento que ocorre pela abertura da vagina, né? E aí a primeira menstruação é chamada de menarca. É um dos momentos mais marcantes na vida de uma mulher e de uma menina, no caso, e é muito importante que os pais estejam ali para orientar, conversar e fazer com que ela entenda tudo isso, tá? E nos meninos, a puberdade masculina, no caso,
ela, ela também tem diversos hormônios, né, que vão estimular os testículos a produzir sêmen, né, o principal estímulo ali. E os hormônios, principalmente os hormônios dos meninos, vai ser a testosterona, tá? É o hormônio responsável pelas características sexuais secundárias. E que características são essas? O alongamento do ombro e do tórax, surgimento de pelos em várias regiões do corpo, como as axilas, no peito, nos braços, nas pernas, na região pubiana e no rosto, e o desenvolvimento do pênis e dos testículos, tá? Da mesma maneira que as meninas, os meninos também têm as glândulas sudoríparas, né? Ou as glândulas sebáceas, ficam mais ativas na puberdade, que vão aumentar a sudorese e a oleosidade da pele. E frequentemente vai surgir, né, essa questão de muitos cravos e espinhas. Outra mudança nos meninos, que é muito aparente também na puberdade, é o engrossamento das pregas vocais, que vai tornar a voz dele um pouco mais grave, né? Como o processo é gradual, é comum que os meninos nessa faixa etária eles emitirem sons mais agudos de forma involuntária. E aí, com o decorrer do tempo, ele começa a ficar com uma voz meio grave e de vez em quando ele solta algo um pouco mais agudo. E aí, quase para finalizar, né, eu queria falar um pouquinho aí sobre a acne. A acne é um terror, né, da gente na puberdade, o terror da molecada na puberdade. E a acne, que é, só para vocês entenderem, popularmente a gente chama de cravos e espinhas, ela é nada mais nada menos que o resultado, ela é o resultado da maior liberação de uma substância oleosa secretada pelas glândulas sebáceas que se mistura com células mortas da pele e fecha os poros. E por que que ela acontece, né? Por que que acontece mais durante a puberdade, né? Vocês me perguntem e eu lhe respondo. Isso acontece principalmente, pessoal, porque durante a puberdade, em decorrência dessa maior oscilação de liberação de hormônios, a acne pode aparecer no rosto, no peito, nos ombros, nas costas, que é locais onde as glândulas sebáceas ocorrem em maior quantidade. Professor, até agora eu não entendi o que é glândula sebácea. Glândulas sebáceas são glândulas que a gente tem dentro da nossa pele, que são liberadoras de gordura, tá? E aí, com essa maior ou menor manifestação, vai depender muito da sensibilidade de cada um em relação aos hormônios, fatores genéticos, ela pode agravar a presença da acne, tá? Então, para a gente amenizar um pouquinho, né, tentar diminuir um pouquinho essa oleosidade da pele na puberdade, deve-se manter uma higiene da pele bastante, né, lavar bem o rosto, geralmente onde tem mais a acne é no rosto, né, mas pode ser em diversos locais. Mas higienizar a pele no geral, tá? Evitar o uso de maquiagem para as meninas, né? Produtos cosméticos à base de gordura. A maioria dessas maquiagens é à base de gordura. E também não coçar o local, porque ao você coçar e espremer as espinhas, você provavelmente vai provocar umas feridas e vai deixar cicatrizes, e vai ficar marcado para sempre, né? Por isso eu digo, nada de espremer espinhas, tá? E quando a acne estiver provocando um incômodo muito físico, né? E chega a ser psicológico já, que você já está sendo afetado psicologicamente, você tem que deve-se procurar um dermatologista, tá? Fala com seus pais, pede um dermatologista, que ele vai fazer uma avaliação e vai poder indicar possíveis tratamentos, né? Com o uso de equipamentos e produtos adequados. Ainda mais porque às vezes pode acontecer também de ter um distúrbio hormonal. O que é um distúrbio hormonal? Às vezes você está passando da conta do que era para estar de hormônio sendo liberado, né? Então você está com hormônio sendo liberado demais, e aí você está com algum desequilíbrio hormonal e pode estar ocasionando essa acne, né? E vai ocasionar diversos outros problemas também, tá? Então por isso, se tiver uma coisa assim, já um pouco fora do normal, fala com os pais, vai no dermatologista, tá? Pode falar que foi o professor que falou, que aí eles vão passar um tratamento adequado, tá? Fazer uns exames, saber se está tudo ok com vocês, tá? E aí, pessoal, com isso a gente vai finalizando, tá? A gente vai finalizando por aqui. Só que eu quero deixar uma atividade muito importante para vocês, tá? Essa atividade é sobre bullying e cyberbullying, tá? Porque é uma discussão que eu acho que é muito interessante, principalmente nos tempos atuais, né? Que a gente está muito nesse meio virtual, então o cyberbullying está mais comum, tá? E eu quero debater esse assunto com vocês, tá? Eu vou deixar uma atividade, quero que vocês façam a atividade agora, durante a aula, tá? Porque tem tempo, estou deixando essa aula aqui gravada. E aí eu quero que vocês
né? Leiam o texto é um pouco grande, mas é para vocês, tá, saber direitinho, porque eu acho que todo mundo sabe o que é bullying, todo mundo sabe que é errado, né? Porque o bullying é quando um grupo ali de adolescentes ou diversos outros tipos de grupo, principalmente na escola, né, começa a apresentar comportamentos que podem ser agressivos, verbais, físicos, né, e fica impondo sobre outra adolescente, né. E hoje, com o aumento da internet, né, agora a gente tem a invasão de privacidade, né. Então, às vezes, as pessoas pegam o celular dos outros, ou alguém faz algum tipo de hacker, né. E aí o cyberbullying, né, essas agressões são feitas por meio de mensagens virtuais, né? E eu vejo isso muito na internet, né? É direto. São grupinhos ali que se juntam e ficam fazendo ataques a outras pessoas, né? Eles comentam na foto de pessoas com características distintas de graça, é um ódio que é colocado de graça na internet, né? Então são mensagens, imagens preconceituosas, agressivas. E esse comportamento ele demonstra que ainda temos um longo caminho, né, para percorrer na construção de uma sociedade que respeite e saiba conviver de maneira pacífica com opiniões e modos de vida diferentes. E pelo jeito é muito difícil. Então eu acho isso muito importante para vocês. Quero que vocês leiam o texto. Aí eu deixei lá 3 questãozinhas para vocês. Vocês respondam ela. Façam bem direitinho mesmo, ok? E aí, assim que vocês terminarem a atividade, não façam muito rápido, tá? Eu quero que vocês leiam e coloquem bem direitinho. E a gente inicia um debate aí sobre a atividade, tá? A gente socializa. Só que eu vou precisar que vocês socializem. Eu vou precisar que vocês falem no microfone, tá? Então vocês socializam aqui. A gente vai debater um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Aí na próxima aula a gente vai dar início aí aos órgãos genitais, tá? Órgão genital masculino e órgãos genitais femininos, tá? A gente vai debater ali tudo direitinho sobre os determinados assuntos. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Botem a presença quando eu abrir o link lá, ainda hoje na aula. E tchau, tchau, até daqui a pouco. Façam atividades. Tchau.